Antes de lermos o nosso texto base, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de pedir que você também curvasse a sua cabeça e intercedesse pela palavra, por mim e por você. Senhor nosso Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Estamos aqui, ó Pai, para Te adorar, para Te louvar, mas nesse momento nós temos a incumbência de trazer a Tua palavra. E para isso, Senhor, eu quero pedir que o Teu Santo Espírito esteja me usando nesse mistério, preparando, Senhor, os nossos corações, falando à igreja do Senhor nessa noite, como falaste comigo, e que cada um aqui, Pai, receba essa palavra e que essa palavra possa produzir frutos que agradem ao Senhor. Pedimos assim no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Louvado seja. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Primeiramente, nós vamos ler os versos 5 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Estamos aqui por um motivo. Viemos para louvar e adorar o Senhor. E temos recebido, ou já nos acostumamos, com o nome de cristãos. Por que cristãos? Porque servimos a Cristo, ou pelo menos é o que deveríamos fazer. Quando olhamos para o cristianismo moderno, nós chegamos a uma triste conclusão de que de Jesus mesmo tem muito pouco. Quando olhamos para esse texto e olhamos para alguns cristãos, nós vemos que não existe muita semelhança. Por que Jesus, nesse texto, ele se humilha a ponto de se tornar um ser humano, a ponto de sofrer por cada um de nós, a ponto de morrer por cada um de nós? Por que isso aconteceu? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver, desde lá do Gênesis, tudo vem sendo descrito. Todos os textos que falam da vinda de Jesus falam também da sua morte. Quando Paulo fala aqui, tende em vós o mesmo sentimento, se nós pegarmos uma outra tradução da Bíblia, a NVI, ela fala, tende em vós a mesma atitude. Então, note, sentimento igual a atitude. Eu não devo sentir como Cristo, eu devo ter a atitude que ele teve. Que atitude foi essa? De se esvaziar, de se tornar servo, de habitar entre nós. Nós temos na atitude dele o que as pessoas chamam de altruísmo. O que é altruísmo? É uma inclinação para
procurarmos obter o bem do nosso próximo. Isso é usado muito em filantropia, né? Pessoas altruístas, ou pelo menos se dizem altruístas, né? Jesus foi realmente um altruísta em toda a acepção da palavra. O ser humano, duvido que seja. Mas Jesus deixou a sua divindade, aonde ele recebia o eterno amor de Deus, a honra do Pai, a honra do Espírito Santo, o louvor e a adoração dos anjos, para assumir forma humana. Ele praticamente vestiu a nossa pele, tomou um corpo igualzinho ao nosso, com as mesmas características, com tudo igual a nós, menos o pecado. Além de ele fazer isso, né, além de assumir a forma humana, ele seria também odiado, desonrado, hostilizado e morto violentamente pelos homens que ele mesmo criou. Se você ler lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, você vai ver que em Jesus todas as coisas foram criadas. Então ele cria o homem e depois decide tornar-se homem, habita no meio dos homens que ele criou para poder resgatá-los. Porque cada um de nós estávamos caminhando para o inferno. Em quem Jesus estava pensando? Nele mesmo? Não. Ele estava pensando em cada um de nós. Um outro texto que também revela bastante a respeito dessa atitude de Jesus, e que eu convido a amada igreja a acompanhar, está lá em Isaías 53. Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, já descreve o que iria acontecer. Todos acharam? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Quando assistimos aqueles filmes que retratam a crucificação de Jesus, praticamente vemos esse roteiro aqui, né? Isaías já estava descrevendo tudo o que Jesus iria passar. A primeira coisa que Jesus faz é abrir mão da sua própria vontade. Isso chama-se abnegação, que é a renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. O meu direito eu deixo de lado. O que importa agora é o seu direito. Foi isso que Jesus fez. Em função disso, nós devemos deixar de ser egoístas, de pensarmos em nós mesmos. Nós precisamos pensar no outro. Precisamos olhar do lado, olhar para trás, olhar para aqueles que nos servem. Porque enquanto nós estivermos pensando no outro, nos preocupando com os outros, Ele cuida de nós. Todas as vezes em que somos egoístas e não pensamos no nosso próximo, naquele que muitas vezes está na nossa cara, passando necessidade e não intervimos, as nossas coisas não vão bem. Quanto mais egoístas formos, menos bênçãos recebemos, menos bens temos. Então, a primeira lição na escola de Jesus é a abnegação, abrir mão dos meus direitos. Também nós vemos como uma atitude de Jesus a humildade. Quando nós falamos na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós costumamos dizer que eles têm a mesma substância, são iguais em atributo, em glória e honra. Mas Jesus se esvaziou. Ele assumiu forma humana. Além de assumir forma humana, ele assumiu uma forma serva. Mas ele deixou de ser Deus? Ele deixou de ter os seus atributos divinos? Se nós olharmos para o texto de Colossenses 2:9, nós vemos que não. Esse texto diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas naquele momento, enquanto homem, ele abriu mão dos seus atributos de Deus, dos seus atributos da divindade, para se tornar o quê? Um escravo. E quais eram as características de um escravo? Um escravo tinha apenas e tão somente que obedecer. E sempre uma obediência dócil. Jesus se comprometeu a obedecer a quem?
ao Pai. Todo escravo deve servir, não tem outra opção. Ele não é dono nem da própria vida, ele pertence ao seu amo. Ele não tem direito a voto, ele não tem direito a comprar propriedades, ele não tem direito a nada, só servir. Mateus 20, 28 descreve bem o que Jesus veio fazer. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não se apegou à sua natureza divina. Quando ele assumiu forma humana, ele rejeitou ou renunciou à sua onipotência, à sua onisciência, à sua onipresença, à sua igualdade com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Ele renunciou à sua glória e decidiu abandonar a glória celestial de sua altíssima condição, inclusive da adoração dos anjos, dos arcanjos, querubins, todos que estavam lá. Dá para imaginar uma coisa dessa? Tendo todo o poder, podendo fazer tudo o que bem entende, abre mão de tudo isso para se tornar uma pessoa quase igual a nós. Por que eu digo quase? Ele só não tinha o pecado, do resto ele tinha tudo. Então, a nossa diferença de corpo com o corpo do Senhor Jesus reside no pecado. Nós temos, ele não teve. E ele vem, assume a forma humana, assume a forma de servo, e essa deveria ser a característica principal do cristianismo. Mas lamentavelmente a gente vê algumas aberrações por aí, né? Pessoas exigindo coisas de Deus, determinando coisas para Deus. Horrível isso. O exemplo nós temos aqui. O Senhor Jesus se esvaziou por completo, se humilhou por completo, se tornou servo, obediente ao Pai. Um sujeito chamado Richard Sides, ou Sides, não sei como é que se fala isso, ele declarou que o auto-esvaziamento prepara o transbordamento espiritual. Você quer estar cheio do Espírito? Se esvazie. Se esvazie de você mesmo. Manda embora tudo aquilo que não glorifica a Deus. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós temos que pensar em nós mesmos com moderação. Paulo diz isso lá em Romanos 12,3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cuidado com o que você pensa a respeito de você mesmo. De repente, tem um orgulho pintando por aí, né? Uma soberba.
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha lá Pedro de novo, né? 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Isaías 66:2 também diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, quando olhamos para algumas pessoas que se aproximam de Deus com atitudes altivas, com atitudes soberbas, esse texto diz: Deus resiste. Deus vai inclinar os seus ouvidos, os seus olhos ao humilde, aquele que se prostra diante dele, da mesma forma como Cristo fez. No verso 8 nós temos o sacrifício. Jesus ofereceu sua própria vida em obediência ao plano de salvação de Deus Pai, morrendo numa cruz. O que nós temos que ter em mente é que essa cruz, ela não foi um acidente na história. A história do cristianismo não tem a cruz de Cristo como um acidente. Isto já era o propósito do Pai desde o princípio, desde a fundação do mundo. Porque Deus já sabia que se Ele não fizesse isso, que se Jesus não se dispusesse a vir e salvar o homem, nenhum seria salvo. O inferno seria pequeno para tanta gente. Então Ele tomou essa atitude. Quando olhamos a palavra, nós vemos que isso já era profetizado. Gênesis 3,15 fala que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Salmo 22:1 diz que as palavras que Jesus disse na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? E o próprio texto que lemos agora há pouco, em Isaías 53, expressam claramente que Jesus viria e seria morto pelos meus e pelos seus pecados. Além disso, nós vemos lá em Marcos 10:45 que Jesus, sendo Deus, não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O texto diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veja, o cristão verdadeiro é aquele que dá a sua vida espontaneamente, porque sabe que não pode retê-la. Nenhum de nós pode conservar a nossa vida. O único jeito de termos vida
que não é a nossa, é a de Cristo, é entregando essa. Para quem? Para Ele mesmo. Um tal de Frank Farley, ele declarou que grande parte do nosso cristianismo atual está encharcado de sentimentos, mas desprovidos de sacrifícios. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém põe a mão na massa. Todo mundo sabe que deve fazer o bem, mas poucos fazem. Um outro camarada aqui, um tal de C.T. Studd, ele declara o que deve permanecer no nosso pensamento. Vejam as palavras dele. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício por Ele pode ser grande demais para mim. Deu para captar a ideia? Se Jesus, sendo Deus, assume forma humana e morre no meu lugar, qualquer sacrifício que eu faça para Ele, por Ele, nunca vai ser grande o suficiente que chegue aos pés ou próximo do sacrifício que Ele fez. Então, nos sacrificar uns pelos outros, seguindo o exemplo do nosso Mestre, o Senhor Jesus, devemos estar constantemente mortificando a nossa carne na busca desse serviço, e todos os dias procurando seguir o exemplo de Jesus. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é esse o objetivo do cristão, de todo aquele que se intitula cristão. E hoje em dia ser evangélico é fácil, né? Pelo menos o que se tornou a palavra evangélica, eu já não uso mais essa palavra. Se alguém me pergunta, você é evangélico? Não, estou tentando ser cristão. Evangélico eu deixei de ser há muito tempo. Porque o testemunho que a gente vê por aí é muito vago, né? Dá tristeza de ver. Então, precisamos tentar, dia após dia, caminhar nas pegadas que Jesus deixou como exemplo para nós. E aí, nos versos 9 a 11, nós vemos que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Qual é o caminho que o homem usa para o sucesso? O homem, sem Cristo, uma pessoa mundana, desculpe a palavra, uma pessoa que vive no mundo, mas não conhece Cristo. Qual é o objetivo dele para ter sucesso? Pensar nele mesmo, ser arrogante, soberbo, e uma série de outras coisas, e rarissimamente inclui sacrifício. A não ser que o sacrifício seja para ele mesmo, não para outro. Esse é o caminho do sucesso para alguém que não tem Cristo. Mas esse caminho, na maioria das vezes, ele leva à destruição. Se não na vida terrena, na próxima, na vida eterna. Sem Cristo, qualquer atitude que se toma, o caminho é destruição. Agora, o
o caminho de Deus ele inclui humildade, sacrifício, resignação, preocupação com o próximo, mortificação da carne, por aí afora. O cristão, ele se preocupa mais com os seus deveres e com o direito do outro do que com os deveres do outro e os seus direitos. Então, o mundo é sempre o contrário, né? No mundo as pessoas se preocupam com os deveres dos outros e os seus direitos, mas o cristão não. Aquele que quer seguir e viver como Cristo se preocupa mais com o direito dos outros do que com o seu medo. Ele se preocupa com os seus deveres para com o outro. Concluindo, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Essa ceia é uma ordenança que Jesus deixou para que nos lembrássemos que um dia Ele entregou o seu corpo e o seu sangue, ou seja, a sua própria vida, em nosso favor. Mas eu gostaria de voltar lá no nosso texto, no nosso livro de Filipenses, e deixar os 4 primeiros versículos para nos guiar. Vocês perceberam que eu inverti o que Paulo escreveu. A minha Bíblia, de 5 a 11, tem um título: O exemplo de Cristo na humilhação. E de 1 a 4 tem outro título: Exortação ao amor fraternal e à humildade. Então eu quero terminar nesta exortação. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então está aí. Se todos, independentes de cristão ou não, seguissem essas palavras, seguissem esses ensinos, o mundo seria um lugar muito bom para se viver, não seria? Então que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de vivermos dessa forma, o desejo de olharmos para os lados, para frente, para trás, e atentarmos para aqueles que estão ao nosso lado, à nossa frente, aos quais podemos exercitar aquilo que o Senhor deixou. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pastor, aqui. Louvado seja o Senhor por essa palavra, porque ela abre não só os nossos olhos, mas o nosso entendimento, para que nós tenhamos a mesma atitude que Cristo teve. E o grande problema que existe é muito eu, muito ego, né? Nós não queremos abrir mão dos nossos direitos, nós somos mais, né? Então, quando nós estamos diante dessa mesa, nós precisamos olhar uns para os outros e compreender que não somos melhores, nós somos iguais diante de Deus. Esse sentimento maligno de superioridade, de
de se achar superior, mais santo, mais espiritual, de se achar melhor. Isso não nos assemelha em nada a essa atitude de Cristo, a essa palavra que o presbítero Davi trouxe essa noite. Então, amados, antes de nós partilharmos a ceia do Senhor, eu quero convidar a igreja para mais um momento de oração. Nós pedimos sim perdão no início do culto, oramos, mas talvez nós não oramos nesse sentido especificamente por esse pecado, o egoísmo, a soberba, o orgulho, o se achar melhor do que aquele irmão que é mais humilde, que não sabe falar direito, que não sabe ler direito. Nós nos comparamos, esse que é o problema. Nós olhamos para as pessoas e nos comparamos para ver se somos melhores ou piores. Normalmente nós nos comparamos e nos achamos melhores. Mas quando nós olhamos para Cristo, qual é o nível de comparação que se pode ter? Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos pedir-te perdão por mais esse pecado. Nós reconhecemos que muitas vezes na nossa vida nós agimos com arrogância, com soberba, em nada nos assemelhando ao teu Filho Jesus Cristo, que deixou a glória, deixou o trono de glória e veio em forma humana, no maior gesto de amor que se possa imaginar, tornando forma de homem, morrendo na cruz, se preocupando conosco, porque se não fosse isso, todos nós estaríamos completamente perdidos, destinados à separação do inferno. Pai, perdoa, porque no nosso dia a dia muitas vezes nós falhamos, agindo com soberba, com arrogância, nos achando melhores que os outros, e até entre nós mesmos nos comparamos e nos achamos melhores. Perdoa os nossos pecados. Arranca do nosso coração todo sentimento de soberba, de orgulho, de autossuficiência, de auto-ego, e que no nosso coração seja semeada a semente da humildade, da dependência do Senhor. Eu oro por mim e por cada um que está nesse tempo hoje, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ô Senhor, com alegria no teu coração, porque Ele fez por você, por tanto amor que Ele tem por você, a ponto de entregar a sua vida, a vida do seu filho, para que eu e você tivéssemos comunhão e vida eterna ao lado dele. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. We
Glória a Deus. Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém e glória a Deus. Abrace quem está ao seu lado. Desejo uma semana de vitória, uma semana abençoada. Em nome de Jesus.